meus caros fandorianos, tranquilos? Como estão? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo uma coletânea sobre o nosso tão amado poeta norte-americano Edgar Allan Poe. Ficou interessado? Então, bora lá! Filho de atores de teatro, Edgar Allan Poe nasceu em Boston no dia 19 de janeiro de 1809, ou seja, ele era capricorniano. Não acredito nisso. Pelo menos nessa data tem a personalidade de aquário, né? Então... Depois de ter sido abandonado pelo pai quando tinha apenas 1 ano, perdeu a mãe para tuberculose no ano seguinte. Separado de seus 2 irmãos, e o pequeno Edgar foi criado então por um casal, Francis e John Allan. Entretanto, pesquisas e estudos, bem como está escrito nos livros lançados pela editora Darkside Books, nos ajudam a desmembrar e conhecer melhor a psique deste tão aclamado poeta do século XIX. Esses são os livros, esse é o volume 1 do livro da Darkside, as histórias do detetive Dupin, os contos mais famosos do Edgar. Ele é bem bonito também. E esse é o volume 2. Ele vem com um retrato do Edgar na primeira e na última página. Eu também não sabia quando eu comprei, quando chegou eu fiquei, meu Deus, que lindo! O pai de Poe era um ator medíocre, porém romântico, que entrou para a companhia teatral apenas para cortejar sua mãe. Ela, sim, uma atriz de amplo repertório, reconhecido talento e dona de uma beleza melancólica que assombraria para sempre a memória do impressionável Edgar. A mãe ainda deixou para ele como um legado uma aquarela em tons pastéis do Porto de Boston, com a dedicatória para meu filhinho Edgar, que deve para sempre amar Boston, o local onde nasceu e onde sua mãe encontrou os melhores e mais solidários amigos. Apesar disso, deixou a cidade muito cedo para ser criado pelos ricos Allan em Richmond, o que interferiu em seu crescimento, uma vez que ele carregava a sensação de que fracassar em Boston equivaleria a fracassar em um anseio íntimo, ofendendo de alguma maneira a expectativa de sua mãe. Essa talvez tenha sido a razão pela qual assinava seus primeiros poemas publicados anonimamente como um bostoniano. Ele foi um poeta, escritor, crítico literário e editor norte-americano. Seu poema mais famoso é O Corvo. Além de ter inovado um novo gênero e estilo da literatura com contos sobre mistério, é considerado o pai das histórias de terror. Ler Poe é, antes de tudo, reconhecê-lo. Seus poemas e contos trazem consigo o conhecimento e o reflexo da dor e perda que ele conheceu em vida. Poucos autores se tornaram tão efígies, retratados de sua obra quanto Poe. A imagem de seu enigmático retrato parece residir sobre cada uma de suas palavras. Seu semblante nos devolve em seu olhar a mesma impressão de desamparo, angústia e empáfia tão presentes em suas criações literárias. Embora atualmente sua fama seja grande, na época o filho de Boston jamais foi compreendido ou reverenciado, e suas obras tampouco causavam o impacto que ele almejava. Por isso, quando Poe regressou ao local no auge da fama, convidado para ler seus poemas em um evento literário, ele estava decidido a dar o troco. Enquanto todos esperavam algo novo, feito para a ocasião, ele apresentou Al-Ahaf, composto em sua mocidade como um poema novo, enganando toda a plateia. O poema é também o mais longo escrito pelo autor, com mais de 400 linhas. Podemos imaginar, então, o deleite de Poe enquanto via os vários sorrisos afetados perante o poema. Perante o fracasso do evento e a ira dos presentes quando descobriram que foram enganados, ele escreveu: "Eu jamais me daria o trabalho de compor algo novo para os bostonianos. Também não acho o poema bom. Não é transcendental o bastante." Porém, em 2014, querendo ou não, ele conquistou o solo da cidade. Em uma praça que recebe seu nome, foi inaugurada uma estátua do autor. O Poe em bronze está em movimento, com uma capa esvoaçante e uma pasta de onde cai uma pilha de livros, um coração humano e, é claro, um imenso corvo de asas abertas. Sua criação com seus pais adotivos não foi das melhores. A rigidez permeou seu relacionamento com o homem que assumiu sua educação. Poe nunca foi adotado formalmente e conheceu o afeto compassivo apenas de Francis, sua mãe postiça, e feriu-se em constantes atritos com aquele que deveria ser mais paternal e menos patriarcal.
É claro que foi graças a eles que Edgar pôde morar e estudar na Europa, além de prospectar carreira militar e universitária. Entretanto, nunca houve abrigo ou aconchego, talvez por esse motivo que Poe terminou alijado dos Alan, sem herança, sem dinheiro, senso familiar ou vínculo amoroso. Devido a isso, ele teria se recusado durante um tempo de utilizar Alan no nome, mas constatou que a melhor vingança seria seu sucesso, utilizando o nome completo, e em uma carta a John Allan ele escreveu: "Se o senhor estiver determinado a me abandonar de vez, então serei 2 vezes mais ambicioso do que já sou, e um dia o mundo ouvirá falar sobre o filho que você julgou indigno de sua consideração." Sozinho e sem posses, ele passa a morar com a tia e a prima, Maria Clem e Virginia Clem. Aos 27 anos, então, ele se casa com a prima, que tinha apenas 13 anos na época, a Virginia Clem, e o casamento durou a vida toda dela, que foi vítima da morte vermelha, tal como a mãe de Poe, a tuberculose. Mesmo a fama de Poe como escritor, editor e crítico não conseguiu o subsídio necessário para proporcionar conforto à sua bela e enferma Virginia. Biógrafos relatam um chalé simples e frio, um cômodo modesto onde Virginia agonizava em sua morte rouca e gelada, na companhia da gata Caterina e parcamente aquecida pela velha jaqueta militar do marido. Ela morreu aos 24 anos, a mesma idade em que a mãe de Poe o deixou órfão. Ainda teve vários flertes com Frances Osgood, um caso de noivado com Sarah Ellen, até que ela fugisse, e uma apaixonante por Annie Richmond. Nessa onda de perdas, o autor se envolveu em uma infinidade de brigas literárias, adoeceu, recuperou-se, tentou suicídio com láudano e cortejou pelo menos 4 mulheres ao mesmo tempo. A poeta Fanny Osgood, antiga amiga e paixão perene, foi quem melhor definiu o seu sex appeal, o apelo sexual do poeta. Ele é realmente um demônio glorioso de grande coração e inteligência. Poe não voltou a se casar, embora tenha sobrevivido a mais 2 noivados, além da tentativa de suicídio. A pobreza, o descuido com a saúde e as incontáveis frustrações literárias e amorosas roubaram o resto de sua energia vital. Um de seus biógrafos comentou: "Havia em Poe uma sensação constante de que caminhava sobre um solo escorregadio ou instável que poderia ceder a qualquer momento sob seus pés e precipitá-lo em uma queda eterna." Em 1849, o chão enfim cedeu, quando Poe morreu aos 40 anos no dia 7 de outubro de 1849, 2 anos depois de Virginia. Sua morte, entretanto, só acrescentou mais mistério à sua história. Foi encontrado em estado de atordoamento, trajando as roupas de outra pessoa, e teria agonizado por 4 dias antes de morrer. O obituário, publicado no The New York Daily Tribune em 9 de outubro de 1849, inaugurou o Teatro do Luto com uma mortalha de papel crepom. Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem em Baltimore. Este anúncio surpreenderá a muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Que foi escrito por um misterioso Ludwig. O texto é de autoria do antologista Rufus Griswold, que foi um antigo rival de Poe e também o autor de sua primeira biografia, onde o retrata como uma profusão de Vs, vaidoso, violento, viciado e vingativo. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea, com destaque para Contos do Grotesco e Arabesco, de 1837, contos que influenciaram diversas gerações de escritores de livros de suspense e terror, e os poemas O Gato Preto, de 1843, O Corvo e Outros Poemas, de 1845, e Annabel Lee, 1849. Poe também recebe seus créditos pela criação do famoso Sherlock Holmes, que conhecemos atualmente. Na época, ele criara o molde como pioneiro na criação do detetive literário, o detetive Dupin. 40 anos mais tarde da publicação desse conto, o Dr. Watson dirá a Sherlock Holmes: "Você me lembra o Dupin de Edgar Allan Poe. Não fazia ideia que indivíduos assim existissem fora da ficção." Em Um Estudo em Vermelho, romance de Sir Arthur Conan Doyle, publicado em 1888. Nelson Rodrigues certa vez declarou que o que dá ao homem um mínimo de unidade interior é a soma de suas obsessões, e todas as obras de Poe são a soma de suas obsessões. A coletânea de contos da Dark Side, do volume 1, traz 2 traduções para o poema mais famoso de Poe, O Corvo. Uma de Machado de Assis, de 1883, e outra de Fernando Pessoa, de 1924. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causado pela morte. O poeta acreditava que nada seria mais romântico que um poema sobre a morte de uma bela mulher. Esse foi somente um tour pela história nublada de mistérios de um autor que não recebeu o reconhecimento que merecia, enquanto ainda estava vivo, mas que hoje vive em nossos corações. Para fechar com chave de ouro, vou ler o poema O Corvo, da tradução de Machado de Assis, de 1883, que é o que eu mais gosto. Vou ler só um trecho porque eu vou disponibilizar, vou deixar o link na descrição para quem quiser ler ele completo, mas antes eu vou falar um resuminho sobre ele. Esse poema foi publicado no 2º número da American Review no dia 29 de janeiro de 1845, em Nova York. No mesmo ano, o poema ganhou uma edição em formato de livro e as traduções foram rapidamente se espalhando ao redor do globo.
contando com a participação luxuosa de autores célebres como Machado de Assis, Fernando Pessoa e Charles Baudelaire. Trata-se de um melancólico e soturno poema que, segundo o próprio autor, foi escrito com a precisão de um problema matemático. Em A Filosofia da Composição, ensaio onde o poeta confessa sua metodologia de trabalho, Poe afirma: "É meu desígnio tornar manifesto que nenhum ponto de sua composição se refere ao acaso, ou à intuição, que o trabalho caminhou passo a passo até completar-se, com a precisão e a sequência rígida de um problema matemático." São precisamente 108 versos que narram o desespero do eu lírico que perde a sua amada Leonora. Um corvo entra subitamente na casa do narrador e pousa sobre uma estátua, o busto de Palas Atenas, considerada a deusa da sabedoria grega. O corvo e o eu lírico, então, passam a dialogar. Na noite em que o corvo invade a casa, chove torrencialmente. É uma noite do mês de dezembro. Nos Estados Unidos, o período é marcado pelo princípio do inverno. O ambiente é soturno e sombrio, típico das obras de Poe. Os versos de O Corvo podem ser lidos na íntegra gratuitamente em formato PDF, que é o link que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, e existem diversas versões do poema de Poe divulgadas entre janeiro de 45 e setembro de 49. O texto considerado final pelo autor foi aquele publicado no dia 25 de setembro de 49, no Semi-Weekly Examine. Lançado sob a forma de livro pela editora Lorimer Graham, a versão publicada em 45 já continha as correções feitas pelo próprio autor, o Edgar. Agora eu vou ler um trecho do poema O Corvo, e quem quiser ler ele completo vai estar o link na descrição. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: "É alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais." Ah, bem me lembro, era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso, em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará mais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando. Dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse: "É visita amiga e retardada, que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada, há de ser isso e nada mais." Minha alma então sentiu-se forte, não mais vacilo desta sorte. Falo, imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava e tão de manso em manso, batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estáis. Disse a porta escancaro, acho a noite somente a noite, nada mais. Enfim, o resto do poema vai ficar no link da descrição, quem quiser ler ele completo vai estar ali, eu recomendo, é muito bom. É bacana, o Machado de Assis conseguiu manter a maior parte do que o Poe quis dizer e continuar rimando na tradução, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, se você gostou deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para mais notificações e provavelmente em outros vídeos eu falo um pouco mais sobre as obras dele. Muito obrigada, é isso aí, até a próxima!